E daí você me diz, Angelita, é possível, por exemplo, né? A gente tá vendo aí a questão da Anitta, né? Todos os jornais, né, estão noticiando isso porque a Anitta, imagina, a Anitta é uma cantora famosa, né? E ela colocou lá no Twitter dela que ela foi diagnosticada agora com a endometriose, depois de 9 anos de busca da causa da dor que ela tinha, né? Durante todo o período menstrual e também durante as relações e depois das relações, né? Ela queixava disso, de muitas dores. E depois de 9 anos de busca, viu, gente? Ela passou por vários especialistas. Você imagina a Anitta, né? Que tem dinheiro para pagar o melhor médico do mundo, não só brasileiro, mas o médico que ela quiser em qualquer país. Ela fez tudo isso, ela buscou através de todos os ginecologistas aí para que eles resolvessem a dor dela, né? A dor dela. Eles queriam que ela queria que resolvesse a dor dela. E ela conta que ela ficou durante 9 anos buscando o diagnóstico, saber por que ela tinha tanta dor. Tanta dor durante a menstruação, durante a relação sexual, depois da relação sexual, e a busca dela foi 9 anos. 9 anos, gente. Agora imagina alguém que não tem tantos recursos como a Anitta, né? E graças a Deus que agora ela conseguiu uma ginecologista que diagnosticou fazendo a ressonância, imagina, fez só a ressonância magnética e já conseguiu identificar a endometriose, né? Então, por isso que eu sempre digo para vocês, é necessário buscar outras opiniões, né? E a endometriose por si só, o diagnóstico dela, ele já é demorado, porque nem todos os médicos vão pedir os exames necessários para você fazer a questão do diagnóstico da endometriose, né? Eles buscam, aliás, essa questão da endometriose, os médicos geralmente falam que é normal, que a mulher tem que sofrer dor, que a menstruação é normal ter dor, que é normal sangrar. Eu já tive várias das minhas alunas que vieram para mim dizendo isso. Meu médico disse que era normal, Angelita, era normal eu ter dor, que quando chegasse a menopausa essas dores sumiriam. Tive alunas que inclusive me disse isso, que quando chegasse a menopausa a dor iria sumir. Foi isso que o médico falou com ela. Alunas que teve a menstruação bloqueada por Pietra, que inclusive esse anticoncepcional aqui, ele causa trombose, ele não trata a endometriose, muito pelo contrário, pode prejudicar ainda mais a endometriose, tá? E olha só, a Anitta, ela não teve, né? Ela não teve, assim como muitas das mulheres que têm endometriose, um tratamento diferenciado, tá vendo? Depois de 9 anos de dor é que ela conseguiu identificar, né? Porém, mesmo que ela conseguiu agora identificar, se ela entender, né? Se ela pesquisando, ela buscar o conhecimento natural, com certeza ela vai conseguir dominar a endometriose e até ser curada dela, tá? Boa noite, minha linda. Mas se ela continuar aí com essa questão só da medicina, não vai dar, porque a endometriose, ainda que você faça a cirurgia, né? A cirurgia dela já tá marcada, ela vai fazer a cirurgia. Porém, ainda que ela faça a cirurgia, a endometriose, ela pode voltar. Ela pode não, ela volta, infelizmente, porque os focos de endometriose não é só no útero, né? Eles se dividem ali. Tem no ovário o endometrioma, pode ter endometriose no intestino, no umbigo, em vários lugares, até no rosto a gente pode ter endometriose. Então, essa questão da endometriose, ela é muito relativa e não é só com os tratamentos, aliás, até porque a medicina alopática hoje não tem um tratamento para endometriose. O único tratamento que tem, que eu estou falando aqui com vocês, é através de anticoncepcional, analgésico, anti-inflamatório, só que isso aqui não trata a endometriose. A endometriose, ela precisa ser tratada fisicamente, através de mudanças alimentares, principalmente a carne vermelha, é a que mais provoca a inflamação e a dor da endometriose. Aqui precisa cuidar do estrogênio, principalmente
alimentação que aumenta o estrogênio, por exemplo, você precisa evitar carboidratos, leites e derivados do leite, a carne vermelha que eu acabei de falar, porque ela aumenta, né, os focos de endometriose, porque a endometriose ela é estimulada pelo hormônio estrogênio, por isso que eles bloqueiam a menstruação, porque daí o estrogênio não fica trabalhando no seu corpo. Só que quando você para o anticoncepcional, a endometriose tá lá e talvez ela tá até acrescida, tá? Por isso que não tem tratamento alopático, né, através da medicina tradicional para endometriose. O melhor mesmo é a medicina natural, porque aqui a gente vai tratar através da alimentação, exercício, através das ervas, uma alimentação anti-inflamatória, suprimentos. Quem tem endometriose tem a imunidade baixa, então tem que tratar a imunidade dessa mulher, a vitamina D dessa mulher. Então tem várias questões aqui para a gente tratar a endometriose fisicamente, mas a endometriose, assim como eu venho falando aqui para vocês, a doença ela não é só física, ela é emocional, é mental, espiritual. A endometriose também é uma doença emocional e ela tá ligada muito em questão da mulher se doar demais aos outros e não cuidar de si. Sabe quando você fica falando sim para todo mundo e fala não para você? Aí lá dentro de você, você fica com aquela raivinha. Ah, mas eu não queria fazer isso, eu sou obrigada a fazer. Você não é obrigada a ficar dizendo sim para todo mundo, porque enquanto você diz sim para todos, você tá dizendo não para você. E tudo isso vai remoendo, você fica remoendo isso lá, tá? Dentro de você. E a endometriose também ela está relacionada a relacionamentos abusivos, relacionamento inclusive com o pai, aqui também. A questão da mulher desejar muito a gravidez e daí ela não consegue, e à medida que ela vai concentrando nisso tudo, a endometriose cresce, sabe? Ela vai crescendo no corpo dela. Então, enquanto a mulher não tratar isso, emocionalmente também o físico vai ficar afetado. Então, mesmo que trata através das ervas, óleos essenciais, vitaminas, alimentação anti-inflamatória, suprimentos, cuidando de tudo isso aqui que eu falei, é preciso também tratar emocionalmente. O que você traz no seu coração que precisa ser tratado. Eu tenho várias das minhas alunas que foi só passar pela traição no casamento, ela desenvolveu a endometriose. Sempre, sempre. Quando as alunas vêm para o método, quando a gente já faz ali a primeira sessão, porque o acompanhamento ele é individual justamente para isso, para que eu possa ver a tua história, ouvir a tua história e saber quando foi que aconteceu, por exemplo, o caso da endometriose. E daí a mulher vai me dizer quando foi que isso surgiu, quando foi que a endometriose surgiu na vida dela, o que ela estava vivendo naquele momento. Né? Porque os sintomas começaram lá atrás, ainda que de repente, né, no caso da Anitta, ela descobriu agora depois de 9 anos, né, que ela estava na busca aí de dores, né, mas surgiu 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, o que pode ter acontecido na vida da Anitta há 9 anos atrás que também provocou emocionalmente, mentalmente esta endometriose, né? Então eu sempre pergunto para minhas alunas o que você estava vivendo lá atrás quando você começou a sentir os sintomas da endometriose. E daí ela sempre me fala alguma coisa que está relacionada a relacionamento, a traição ou então briga com o pai. Briguei com o pai numa situação já tive casos aqui de alunas que brigou com o pai numa situação onde o pai vendeu as coisas dela, né? Tem uma das minhas alunas que passou por isso, e daí ela ficou irritada com o pai, porque ela sentiu como uma traição do pai aquilo ali, ela brigou com o pai, ficou de mal do pai, e a partir daí ela começou a sentir, ela teve alguns sintomas, né? E algum desses foi a questão da dor, e daí ela começou a investigar, há pouco tempo que ela descobriu também, depois de muito tempo, a Ivânia tá dizendo, eu também descobri após 9 anos de busca, né? 9 anos de busca do diagnóstico, né, Ivânia? Então, olha só, e a Ivânia também passou por uma situação, né, Ivânia? Ela passou também por uma situação lá quando ela começou a sentir esses sintomas da endometriose.
E a gente já ressignificou isso, né? Graças a Deus, né, Florzinha? Por isso que hoje você está super bem. A Ivânia está super bem depois de ter passado pelo tratamento. Graças a Deus, hoje menstruando sem dor. Já contei a história dela aqui um monte de vezes, né, Ivânia? Você é o meu exemplo aqui, porque ela realmente passou por uma transformação maravilhosa. Deixando... A Ivânia é um caso típico assim, curando o físico, emocional, mental, sabe? Para chegar hoje na satisfação que ela tá, na tranquilidade que ela tá. Então aqui é o que eu sempre digo para as minhas alunas. Eu não quero só te fazer ficar satisfeita com um pequeno resultado. Quero trazer transformação. Para isso você tem que me ajudar, né? Precisa da abertura de cada uma delas para que eu possa aplicar também a metodologia, né? E graças a Deus, todas elas têm os seus resultados. Então, é necessário olhar para o físico, emocional, mental. Toda doença tem cura. Toda, porque a nossa essência é ser perfeita. A nossa essência é ser saudável. A doença, ela não existe. A doença, ela não existe. Por quê? Porque Deus criou a pessoa, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança perfeitos. Então a nossa essência é ser saudável, é ser perfeita, é ser imagem e semelhança do Criador, e tudo que Deus fez é bom, tá? Então a doença, ela não existe, ela foi feita pelo homem, ela foi criada pelo homem, né? Ou pelo homem ou pelas circunstâncias. A endometriose, além dela ter toda essa questão emocional, ela tem também a questão da alimentação. Hoje a gente tá numa alimentação terrível, embutidos, enlatados, processados, fast foods, né? Então, tudo isso aqui provoca inflamação no nosso corpo, né? E aumenta ainda mais a inflamações, seja endometriose, miomas, né? Miomas também, o mioma, ele não tem a mesma intenção não tem a mesma intensidade da endometriose, mas ele também é provocado pelo aumento do estrogênio, e ele também tem essas questões da carne vermelha, que inflama ainda mais. Então tem alguns alimentos que precisam ser evitados, né? Então, o leite principalmente, porque leites e seus derivados, eles são inflamatórios, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Dayana, a Ivânia venceu a endometriose tratando com a Angelita, viu? Né, Ivânia? Não é só dor. A endometriose, além de dor, né, na abdominal, ela causa dores nas pernas também, muita fraqueza. Obrigada, minha linda. A Mi tá dizendo que eu tô linda de vermelho. Obrigada, minha linda. Muita fraqueza, inchaço abdominal, dor nas relações sexuais, dor cólica muito forte durante a menstruação, que você não consegue nem, às vezes, colocar o pé no chão, tá? E isso também, Isa, a farinha branca, precisa evitar também a farinha branca, né? Açúcar, tá? Açúcar branco, principalmente. Então, tudo isso é veneno para endometriose, tá, gente? Agora, a endometriose profunda e adenomiose, né, Ivânia? Graças a Deus está muito bem. Está muito bem agora, indo para o positivo. Aleluia! Antes das doenças instalar, as células inflamam. Exatamente. Muito bom. Entende? E existe cura para endometriose, Angelita? Existe cura para endometriose, desde que você acredita. Você acredita que pode ser curada? Se você acredita que pode ser curada, você pode ser curada, mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa seguir um passo a passo de um profissional que saiba tratar a endometriose naturalmente, tá? Não é com Pietra, não é também com indutor de ovulação, porque eu já vi médicos passando, eu já recebi alunas que tomavam indutor de ovulação e a endometriose estava lá crescendo, tá? Então, não trata. Você precisa tratar a inflamação da endometriose. Controlar o estrogênio no corpo da mulher, porque é ele que causa o aumento da endometriose. E mesmo que a mulher faça cirurgia, a endometriose retorna, os focos de endometriose pode retornar.
Então precisa curar emocionalmente, fisicamente, tratando físico, emocional, mental, tá? Alimentação em especial. Primeira coisa que precisa fazer é mudança da alimentação. Deixando tudo isso aí, eliminando mesmo da sua vida. Açúcar, carboidratos, farinha branca, leites e derivados do leite, carne vermelha. Aí depois que você tratar ela, né? Ah, gente, então não vou poder comer tudo isso. Não, a Ivânia come, né, Ivânia? A Ivânia come de tudo. Só que ela come em quantidades menores. A carne vermelha, por exemplo, a Ivânia come 2 vezes na semana. Depois carne branca, carne de peixe, ela pode comer mais vezes. Tá bom? Então não é que eu preciso tirar tudo, Angelita, não é que você tem que exterminar da sua vida, mas quando você começa o tratamento, melhor não fazer uso dessa alimentação. Depois você, claro, pode ir fazendo em pequenas quantidades, sempre deixando mais uma alimentação anti-inflamatória, menos ácida do que ácida, porque todos esses alimentos que eu falei aqui, eles são ácidos. E alimentos ácidos inflamam ainda mais a endometriose, tá? E não é só a endometriose, tá bom, gente? Esses alimentos, além de inflamar a endometriose, mioma, se você tem mioma, se você tem pólipo, se você tem adenomiose. Então, evite todos esses alimentos aqui, tá? Para quem tem essas inflamações, evite esses alimentos aqui. Procure um profissional que entenda para te ajudar. Hidrossalpinge? Hidrossalpinge também, você precisa tratá-la naturalmente. A hidrossalpinge também tem cura, também tem cura, viu? Endometriose tem cura. Eu tenho aluna que foi curada de endometriose e teve o bebezinho dela perfeitamente. Tenho aluna que foi curada da hidrossalpinge também, tá? Que está gravidíssima, graças a Deus, e vai vir aqui falar com a gente. Tenho alunas que foram curadas de adenomiose, curadas de mioma, de pólipos, de ovário policístico, curada de SOP. Então tem cura, tá? Toda inflamação uterina tem cura. Ainda que te falem que não, tudo depende se você acredita. Você acredita que pode ser curada? Então você será. E a partir do momento que você toma como posse a cura para ti, né? Hoje eu falei sobre principalmente a gente estar sozinha, sós com Deus, porque é isso que vai trazer para nós a crença, a fé de que sim, é possível para mim ser curada dessa endometriose que não é minha, não é sua, é um estado. Eu estou vivendo uma experiência de endometriose, mas eu não sou a endometriose. Você não é o seu diagnóstico. Eu estou vivendo uma experiência de mioma. Aqui no tratamento, né? Quando as alunas vêm para mim, a gente faz um teste, né? Tem um teste energético aqui pra gente descobrir quais são as causas emocionais que tá escondida no subconsciente dela, que precisa virar a chavinha, e também essas questões da inflamação. Então eu sempre pergunto para ela, né? Leva a pergunta lá para o subconsciente. Eu estou vivendo uma experiência de endometriose, eu estou vivendo uma experiência de mioma, eu estou vivendo uma experiência de ovário policístico, então você não é. Eu sou endometríaca, né? Eu já vi até uma página assim, eu sou endometríaca. Imagina, você não é essa endometriose. Então, a tua essência é ser saudável. Eu sou fértil, eu sou saudável. Repita sempre isso, eu sou saudável. Isso aqui é um estado, tá bom? Você fazendo tudo isso, cuidando da tua alimentação, fazendo exercícios e também fazendo uso das ervas com alguém que saiba fazer uso das ervas. Ontem eu falei para vocês do uso das ervas no ciclo menstrual, como elas devem ser usadas dentro do ciclo menstrual e não de qualquer jeito, porque tem ervas, por exemplo, que vai aumentar o estrogênio, e daí se você tem endometriose, mioma, você vai ser prejudicada. Tem ervas que aumentam lá a questão da ovulação, mas você pode ter cistos nos ovários, sabe? Então tem que ter cuidado com as ervas para quem tem principalmente a endometriose e miomas. Angelita, qual o chazinho que pode ajudar aí a gente a controlar, né, gente? Porque como eu digo sempre para vocês, para ter cura,
para acontecer uma cura ou para acontecer um controle da inflamação, você precisa de um profissional que te atenda e que te mostre um passo a passo para você seguir dentro do teu ciclo, porque as ervas elas não podem ser usadas o ciclo todo, tá? Igual eu expliquei para vocês ontem. Tem ervas que são abortivas. Se você usa ela o ciclo todo, você pode até abrir ali para tua ovulação acontecer, para o óvulo ser bonitinho, para o endométrio se formar certinho. Só que se você faz uso dela lá depois da ovulação, pode acontecer um aborto espontâneo. Então você tá fazendo o processo do começo ali da tua menstruação até a ovulação, mas aí depois você mata esse embriãozinho, né? Tá? Olha só, tem várias ervas que a gente precisa saber como fazer uso delas, tá bom? Por isso que eu sempre digo para vocês. Eu tenho várias meninas que me chamam no direct, Angelita, me passa um chazinho para mioma, me passa um chazinho para SOP, me passa um chazinho para endometriose. Olha, não é só um chazinho, né, Angelita, passar só um chazinho que vai resolver teu caso, tá bom? O que vai resolver o seu caso é um passo a passo dentro de um protocolo, seguindo ali com um especialista, certo? Porque senão, se você for fazer uso sozinho, você não sabe como fazer. E você vai acabar fazendo errado, tá ok? Por isso é necessário uma pessoa para te ajudar. Dentro do método Meu Positivo eu faço tudo isso. As minhas alunas elas são atendidas de 15 em 15 dias. A gente vê como que tá o protocolo dela, se ela tá fazendo certinho, se ela tá conseguindo colocar o protocolo em dia. E esse protocolo é a partir da alimentação mais saudável, mas tem alimentos que contribuem para diminuir essa inflamação, por exemplo, alimentos que contribuem para diminuir o trabalho do estrogênio, que aumenta essas inflamações aqui. E fazendo esse controle, a gente consegue tanto controlar como reverter tanto a situação de endometriose, adenomiose, ovários policísticos. Deixa eu ver aqui. Fale mais as dores nas pernas, miomas causam isso também. É verdade, eu como, mas hoje como sem medo. Ivânia, muito bem, tá vendo? A Ivânia, ela come, mas ela come sem medo, viu, gente? Rosa, muito bom, minha linda. Foi você que sonhou comigo, né, Rosa? Amei o sonho, viu? É Deus falando contigo. Essa manhã eu falei sobre isso. Deus tem várias formas de falar conosco. A gente precisa apenas estar aberta à voz dele. E quando o esposo tem morfologia de Glummer, 1% de espermatozoides normal. É tratar a qualidade dos espermatozoides, tá, Florzinha? Dayana, tem como aumentar, tem como tratar a morfologia, velocidade, tudo certinho, tá? Naturalmente. Trato sim, é o casal, tá? A Isa, depois de tratar meu corpo emocional, hoje tem um bebê arco-íris nos braços. É verdade, a Isabela passou por 5 perdas gestacionais. Graças a Deus, hoje ela tá lá com a anjinha dela, com a bebê arco-íris dela, né? Lá no colinho dela. Graças a Deus, né? Ô, minha princesa, vamos juntas. Edivânia, minha cidade é Alterosa, Minas Gerais. Viu? Mas eu atendo no mundo todo. Hoje eu tenho alunas no mundo todo. Tem aqui a Josefa. Josefa tá lá em Portugal, nos ouvindo agora. E lá em Portugal agora, gente, é meia-noite, né, Josefa? Quase 1 da manhã, eu acho. Tem uma diferença enorme aí. Ela fica lá me assistindo até 1 da manhã. E quando é no outro dia, às 6 horas da manhã, ela tá aqui firme de novo para meditação. Essa aluna minha é maravilhosa e tá tendo resultados excelentes. E olha que ela estava sem menstruação e já veio a menstruação, tá vindo a ovulação e tá linda, maravilhosa. Parabéns, minha flor. Bom, Aline, vambora. Bom, como eu estava falando com vocês, então não é só um chazinho, tá? Mas, por exemplo, qual chá que pode ajudar aí na inflamação da... lá, Josefa, tá vendo? Ela tá aqui, ó, lá de Portugal. 1 da manhã aí, né, Florzinha? E amanhã às 6 horas ela tá sempre comigo também na meditação. Então isso aqui, e a Josefa falou pra mim, Angelita, eu estou tendo conhecimentos que eu nunca soube antes. Em 40 anos de vida, tudo que você vem me ensinado aqui é novo para mim.
Nunca ouvi sobre tudo isso que você fala. Então, por isso que a gente precisa conhecer. Aline, meu Deus, Aline, graças a Deus veio o sinal de ovulação. Uhul, glória a Deus, obrigada, meu Deus. Que bom que deu tudo certo. E vamos juntas aí, Florzinha, logo, logo tá tudo bem com o seu ciclo, né? Já tá vendo os sinais de Deus aí, tá ótimo. Você tá fazendo a tua parte, Deus com certeza fará dele. Cristiane, já vejo meu positivo, muito bom, muito bom. Aleluia, isso aí, Florzinha. Aline 33338 está dizendo, toma o chá de unha de gato e o chá amarelo. Aline, unha de gato e o chá amarelo é ótimo para isso sim, para tanto endometriose como mioma, ovário policístico. Porém, tem uma coisa, se você tem a SOP, você precisa ter cuidado para usar o chá amarelo e unha de gato. Se você tem um endométrio fino, você não pode fazer uso do chá amarelo e unha de gato. Se você tem a diabetes ou se você tem a glicose baixa, né? A SOP é por conta disso, por conta do pico da endometriose. Então, não pode fazer o uso do chá amarelo unha de gato sozinho, tá? Tem ervas que a gente precisa ter cuidado com elas. Então, por isso que eu digo pra vocês, não é só vir aqui falar pra você, usa chazinho de tal, não é só isso. Mas outro chá que você pode fazer uso dele também é o gengibre. O gengibre também é anti-inflamatório, ele vai ajudar. A Rosinha, minha linda, vamos juntas. A cúrcuma, o gengibre, esses aqui você pode usar tranquilamente, sem medo. Cúrcuma, gengibre. A trançagem, você pode usar ela somente até a tua ovulação, também é bom para mioma, endometriose, principalmente para acalmar as dores da endometriose. A artemisia, aqui você vai cuidar também da tua alimentação, claro. A salsa, os suquinhos detox que vai, né, suco verde, que vai salsa, que vai couve. Você coloca sempre uma vitamina C, ferro e vitamina C, né? Pode ser o limão, pode ser a laranja, pode ser a acerola. A acerola é maravilhoso também para inflamações, tá? Cuidando da tua alimentação sempre. Cuidando sempre da sua alimentação, porque se você não cuida, ainda que você faça os usos desses chazinhos aqui, não vai tratar, tá? Para quem tem todas essas inflamações que eu disse, né? Endometriose, mioma, ovário policístico, cisto, adenomiose, tudo isso aqui é sinônimo de falta também de imunidade, tá? Se a tua imunidade, se você tem essas inflamações, você já tem imunidade baixa. Então precisa olhar a vitamina D, como que tá a vitamina D no teu organismo, as vitaminas do complexo B, todas as vitaminas do complexo B. Aqui a coenzima Q10 também ajuda muito. Tem o Resveratrol, que é uma erva também que ajuda para quem tem essas inflamações, mas precisa de um profissional para passar certinho para você, tá? O Resveratrol com picnogenol e piperina. Esses 3 suplementos aqui vai ajudar também nessas questões de inflamação. Tudo isso aqui você precisa de alguém para tá te orientando, tá? Como usar. Tem que ver como tá seus hormônios, principalmente, porque senão, de repente, se você tá tomando para inflamação, mas ele aumenta o seu hormônio, o teu estrogênio, né? Principalmente o estrogênio, então não pode, tá? Precisa ter controle da erva que você tá usando. Tem que olhar se ela, de repente, não faz esse aumento do estrogênio para você fazer uso dela, tá? O alho é super importante você fazer aqui o uso dele durante esse tratamento, né? Esse cuidado com essa inflamação, porque o alho ele é um poderoso anti-inflamatório, antioxidante e também antibiótico. O alho também ele é antibiótico, ele tem toda essa ação. Só que o alho, quando ele cozinha, quando você coloca ele na comida, ele perde algumas propriedades, tá? Então, sabe o que é ideal? Aqui eu ensino para as minhas alunas a fazer o alho quando vem com muita inflamação, né? Eu passo para elas fazer o OB de alho. OB de alho é você
inserir mesmo na vagina e dormir com esse dente de alho lá dentro da vagina, né? Daí você vai pegar o dentinho de alho, vai descascar ele, você não vai descascar ele com uma faquinha, porque você não pode ferir o dente de alho, tá? Não pode ter ferimento nele, né? Quando você vai descascar e arranca pedacinho, não, você deixa na água, porque daí você faz assim e a casquinha já vai sair. Você faz o AB de alho como? Você pode colocar o dente de alho lá na sua vagina, introduzir naturalmente, porque no dia seguinte ele vai sair igualmente. Mas a Angelita tem um medo de colocar lá e não sair. Então você pode passar com a agulhinha, você passa. Olha, eu não preparei, eu vim rapidinho pra live e não preparei, eu queria ter feito isso. Você pega a agulha e passa o fio dental no dentinho de alho, né? Você vai passar aqui e deixa esse fio dental pra fora, como se fosse aquele fio do OAB, né? Daí você coloca o dentinho de alho lá, deixa esse fiozinho dental pra fora, porque daí no dia seguinte você vai puxar. Essa estratégia aqui eu faço quando a aluna tem muita candidíase, tem muita inflamação de endometriose, de adenomiose, e é ótima, maravilhosa. Por 7 noites você faz esse tratamento aqui, é maravilhoso para quem tem essas inflamações. Outra coisa também é o OAB de babosa. Babosa mesmo. Você pega o gel da babosa, você vai bater o gel da babosa no liquidificador com água de coco, depois você vai colocar nas forminhas de gelo. Você vai pegar essa forminha de gelo à noite também, você vai tirar ela da geladeira antes, né, para ela ficar na temperatura... Isso, Florzinha, Alterosa, Minas Gerais. Ficar na temperatura normal, né, ambiente. E você vai colocar esse OB de babosa também lá na vagina e dormir, tá? Fica um pouquinho difícil porque escorregadio, então você tem que ser bem na hora de dormir mesmo, colocar lá na sua vagina e deitar para dormir. Tem que ser na hora de deitar para dormir, no caso da babosa, tá? Outra coisa, a vaporização uterina através das ervas de barbatimão, de trançagem, de calêndula, todo esse passo a passo aqui eu passo para as meninas, né? E a massagem da fertilidade. A massagem da fertilidade fazendo sempre esse movimento de levar a sujeirinha para fora, né? A massagem da fertilidade dentro do meu método eu ensino para as meninas direitinho como ela vai fazer. Ela usa o óleo de rícino e o óleo essencial de copaíba para fazer essa massagem, porque os dois ele vai também trabalhar ali dentro pela corrente sanguínea e limpar toda a inflamação uterina. Então tem todo um passo a passo para seguir, não é só um chazinho, por isso que eu falo com vocês. Vem pro método Meu Positivo e deixa eu te ajudar completamente, tá? Angelita, se como alho e cebola estufa minha barriga, tem alguns alimentos que não posso. A cebola, Rosa, a cebola você não pode, tá? Cebola para endometriose crua, né? Cebola crua. No caso, você precisa fritar ela. Porque se você come ela crua, tipo na salada, em qualquer lugar, não pode, tá bom? Porque daí provoca ainda mais as dores, né? E a inflamação. Dayana, fazer em que período do ciclo? Se for o OB de alho que você tá falando, tem que ser sempre depois da menstruação até a ovulação. Depois da ovulação não pode fazer nada dessa estratégia que eu estou dizendo aqui. Nem massagem, nem vaporização e nem OB de alho, nem de babosa, tá bom? Aline, qual o tempo que pode fazer o uso do alho? Sempre de 7 dias depois da tua menstruação por 7 dias, tá? Até a tua ovulação. 7 dias. Moro perto da sua mãe, Angelita. Eveline, que legal! Preciso te conhecer, então. Se apresente. Se apresente. Porque aqui pela fotinha eu não tô reconhecendo, né? Vamos lá. Maria, Aline, amo muito... Amo muito suas lives, Angelita. Que bom, Aline, que bom. É uma honra poder te servir. Fê, meu Deus, Fê, eu tinha que ter te mandado